Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações. Vamos falar aí sobre um fundo imobiliário, né, no vídeo de hoje, onde este fundo pode ser aí uma das melhores oportunidades, né, no médio e longo prazo que nós temos aí nesse momento em 2025. É um fundo que está pagando aí um dividend yield acima de 12%, de acordo com a cotação atual, né, a qual ele se encontra, e considerando os dividendos aí dos últimos 12 meses. E você também vai se surpreender ao final do vídeo, quando a gente fizer a simulação aqui na nossa ferramenta do análise de ações, de quanto você precisaria investir nesse fundo para receber R$ 1.000 por mês. Então, fique até o final desse vídeo e confira o resultado, né, que nós vamos obter. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu te convido aqui a conhecer um pouco mais do nosso site, o link está na descrição, onde nós temos diversas notícias sobre o mercado financeiro e também ferramentas diversas aqui para vocês, né, como agenda de resultados, inclusive, né, vamos dar uma olhadinha aqui na agenda de resultados, as quais os resultados começarão aí no dia 5/2, né, de 2025. Então, iniciozinho aí do mês de fevereiro, nós já teremos aí os primeiros resultados referente ao quarto trimestre de 2024 e o fechamento anual que as empresas sempre traz aí nesse início de ano. E aonde também começa aí, né, aquele famoso e gostoso momento onde as empresas começam a divulgar os dividendos referente ao ano, né, anterior, pagando ali, né, o que ela teve de sobra em caixa. Então, pode ser que a gente tenha boas notícias aí em relação à distribuição. Também te convido a conhecer aqui, né, nosso aplicativo Análise de Ações, onde você vai ter aí o mercado financeiro e os seus investimentos na palma da sua mão. Então, link na descrição, pode ler o QR Code, conheça o nosso aplicativo, você não vai se arrepender. Lembrando que nós temos, né, carteiras recomendadas lá dentro do nosso aplicativo, acompanhada pelo nosso analista de valores imobiliários. E antes da gente partir para o nosso vídeo, também quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, né, e ajude o canal a estar crescendo e alcançando mais pessoas. Já partindo aqui para o nosso conteúdo, que vai ser o GARI 11, né, que é um fundo imobiliário aí que vem crescendo de forma surpreendente e também, né, vem aí melhorando e se tornando um fundo imobiliário bem interessante, conforme a gente vai ver aqui nas próximas páginas. Então vamos dar uma olhadinha aqui no GARI 11, né, que é um fundo aí de logística misturado um pouquinho com varejo, né, e também, né, tem um pouquinho ali de renda urbana. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o GARI 11. É um fundo, né, relativamente interessante. O objetivo dele aí, né, em posicionamento é que ele é um fundo que traz uma solução aí única, completa, estabilidade e previsibilidade de seus resultados, né, tem bons imóveis, é claro, tem os imóveis de qualidade mais inferior, tem imóveis de qualidade um pouco superior, né, mas na média aí são bons imóveis dentro do portfólio do fundo. Os inquilinos têm uma ótima capacidade de crédito, né, é claro que dentro do setor de varejo ali, que alguns estão inseridos, é um pouco, né, para se ficar com o pé atrás, mas no geral a carteira, né, tem bons ativos aí dentro dela. Os contratos, né, isso aqui é muito bom, todos os contratos são atípicos, né, o que faz com que o fundo tenha uma renda estável aos seus investidores. Ou seja, mesmo, né, que esses inquilinos venham a sair desses imóveis, coisa que eu acho um pouco difícil, né, devido ao modelo de negócio dessas empresas e como foi estruturada a aquisição desses imóveis pelo Gari 11, a gente tem uma boa estabilidade na distribuição de proventos aí, né, em relação ao portfólio do Gary 11. Então, para começar, né, a gente já tem aqui pontos bem positivos. Então, vamos continuar aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre o fundo. Os principais números do fundo, né, já trouxe aqui para a gente entender o que o fundo está entregando hoje, né, em que ponto que ele está. Depois que a gente for dar uma olhadinha no site de análise de ações, a gente vai ter uma distorção em relação ao preço da cota. Por quê? Porque esse relatório, né, é de dezembro, referente, né, a novembro. Então, tem aqui um pouco de distorção em relação a alguns números, mas não está muito distante disso, tá? A não ser a cotação, que acabou caindo um pouquinho aí, mas em relação ao restante, né, tá tudo muito parecido. E o número de imóveis aqui também teve uma alteração, conforme eu vou apresentar para vocês mais adiante. Mas, né, a visão que a gente tinha do fundo lá em novembro era de quê? No valor patrimonial de 1,35 bilhões de reais, um dividendo distribuído mensal aí na casa de 0,09 centavos por cota. Ele tinha 25 ativos, isso aqui já mudou um pouquinho, tá? A gente vai ver já já. O preço da cota estava sendo negociado na casa de 8,90. O fundo deu uma boa caída, inclusive trazendo uma boa oportunidade. Então, observa aqui que ele estava, né, com o preço de 8,90, pagando 9 centavos de distribuição, e com isso ele estava com um dividend yield de 12,4%. Ou seja, o fundo, a quase R$ 9, estava aí com um dividend yield de 12,4% ao ano. Né? E como ele caiu mais a cota, esse dividendo ele passou da casa dos 13%, né, transformando o fundo ali, em uma boa oportunidade. Lembrando que esse ajuste na cota para aumentar o dividend yield, né, tem relação
com os títulos do Tesouro e a questão dos juros futuros, né, onde a gente tem uma expectativa da Selic chegar a 15% no ano de 2025, fechando aí 2024 a 12,25%, o que faz com que o fundo precise ter aí um spread em relação, né, à renda fixa. E com isso, né, ajusta-se o preço da cota, levando em consideração que muitas pessoas vendem esse ativo de renda variável para poder alocar os valores em renda fixa. A área de locação bruta, né, a ABL, é de 279 mil metros quadrados. O valor patrimonial por cota, nesse relatório aqui, a qual peguei esses dados, era de R$ 9,16, e o fundo tinha uma liquidez diária de 9,11 milhões de reais. Então, uma liquidez aí super tranquila. O prazo do aluguel médio deles nesse período que era de 14,6 anos, né? Então contratos bem duradouros e muitos deles, né, com uma certa trava aí em relação à renovação pelo modelo de negócio dos inquilinos. O múltiplo, né, do PVP nessa época estava em 0,97 e agora deu uma caidinha, deve estar ali na casa de 0,8 vezes. Tem aí, né, uma bagatela de 279,3 mil cotistas, né? Então o fundo está ali próximo de 280 mil cotistas, sendo um fundo aí, né, que tem essa grande quantidade de investidores, principalmente por questão do preço da cota, né, que é um preço abaixo de R$ 10. E atualmente o fundo tem 0% de vacância, o que é muito interessante. À frente, né, para a gente não demorar muito, tem mais alguns dados aqui. O fundo é negociado aí, né, com o ticker GARI11. A administração é do Banco da Ecoval, a gestão é da Guardian Gestora, né, e o market maker é a XP Investimento. O fundo iniciou lá em 2020 e o prazo de duração dele é indeterminado. A periodicidade dos rendimentos dele é mensal, lembrando aqui que fundos imobiliários, apesar deles terem essa cultura atual de pagar mensal, tá, os fundos eles também podem optar por outros modelos de pagamento, que pode ser bimestral, trimestral, quadrimestral ou até mesmo semestral, certo? Então, o fundo ele pode receber ali os aluguéis, a renda, manter ela em caixa durante 6 meses, e no final de 6 meses ela faz o ajuste de caixa ali para distribuir 95%, né, dos rendimentos para os seus investidores. A Datacom, né, é sempre o último dia do mês. A taxa de administração varia aqui entre 0,94% a 1%, então é uma taxa de administração relativamente baixa, tá? E a taxa de performance aqui 20% sobre o que exceder o benchmark. O benchmark dele é de IPCA mais 6% ao ano. Então isso aqui é muito legal, cara. Tem a taxa de performance e tal, tem investidor que não gosta. Mas pensa comigo, o benchmark dos caras é IPCA mais 6% ao ano. Se os caras conseguirem fazer uma gestão para manter o rendimento do fundo acima disso aqui, sem correr muito risco, cara, pago esses 20% aqui feliz. E ele tem atualmente aí 125 milhões de cotas emitidas. Aí lembra que eu falei para vocês que o fundo ele teve uma mudança, né? Que ele tinha lá nesse relatório atualmente 25, né, ativos aí em carteira. Só que aí ele passou a ter 40. Por quê? Porque ele adquiriu mais 15 imóveis no valor total de 725 milhões de reais, aonde os contratos, né, desses novos imóveis têm prazo aí médio de 13 anos, podendo ser renovado por mais 10 anos, com cap rate de 8%, né, e sendo aí 40% da receita desses imóveis no estado de São Paulo. Então foi uma aquisição muito importante aí para o fundo, né, e que trouxe um diferencial. Quais foram essas aquisições? Essas aquisições foram alguns prédios aí do grupo Carrefour, né, ali dos mercados Atacadão. Então eles compraram aí 15 imóveis do Carrefour, né, e locaram esses imóveis para o próprio Carrefour, com, né, esse contrato atípico de 13 anos, né, podendo se renovar por mais 10 anos. Então fez um investimento, né, e ao mesmo tempo garantiu aí a renda, né, por 13 anos com um contrato atípico. Então uma movimentação muito bem estruturada que trouxe um resultado super interessante para os investidores do fundo. Passando à frente, né, como fica o portfólio do Gari após a aquisição? Após a aquisição, né, desses 15 imóveis, o Gari passa a deter 40 imóveis dentro do seu portfólio, sendo que 2 desses imóveis é de renda logística urbana, né, e 100% dos aluguéis são atípicos, com multa integral, né? Então, isso aqui é muito importante. O prazo de aluguel médio é de 14,4 anos, tem atualmente 7 inquilinos, todos a high grade, tá? E a localização dos imóveis estão espalhados pelo Brasil em 10 estados, né? Então, pontos aqui bem importantes para a gente observar na carteira desse fundo. Que eu trago de uma forma mais detalhada, tá? Dados aqui, todos são do relatório gerencial do fundo, então direto da fonte. Como a gente pode observar, ele está bem distribuído aqui, né, pelo Brasil.
tendo até lá em Roraima, né? Então a gente vê aí que ele está em todas as regiões também. A tipologia dos imóveis: 67% é renda urbana, 33% é logística. Quando a gente fala em geografia, né, como que ele está distribuído aí? 26% em São Paulo, 19% Rio Grande do Sul, 11% Pernambuco, 9% Bahia, 7% Mato Grosso e 28% distribuído em outros estados. Então, a maior parte da receita vem aqui de São Paulo. Quando a gente fala sobre a distribuição dos inquilinos, a carteira deles é Carrefour, né, que é o Atacadão, Bate, Mateus Mix, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Almanara, Air Liquid, né, sendo aí a maior parte do Carrefour Atacadão, 32% da receita do fundo, né, considerando aí todo o portfólio. Então, essa nova aquisição é bem representativa, né, falando aí da receita por inquilino. E os contratos, como a gente pode ver, né, já foi comentado, 100% atípicos. Passando adiante, né, os locatários, falando mais um pouquinho deles, a maioria deles aqui é AAA, né, a gente vê aqui a BRF, a Relict e BAT, né, que representa 16% da receita, 2% da receita e 28% da receita. Se a gente somar esses três primeiros aqui, que são AAA, né, de acordo com o SP, a gente vê aqui que a gente tem 30, 46% da receita do fundo, né, sendo aqui de AAA, né, que é uma classificação muito boa de rating. Né? E quando a gente olha para o restante do fundo, né, a gente tem aqui o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar e a Almanara, que a Almanara não possui uma classificação, né, mas o Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar são AA+. Então aqui fala um pouquinho mais, né, sobre eles, vou deixar aqui na tela rapidinho para vocês dar uma olhadinha, não vou ler porque a maioria aqui são conhecidas, vocês podem estar indo também no site do fundo e pegando esse documento do relatório gerencial e dando uma lidinha. Né, mas a gente tem aqui, né, bons inquilinos. Trouxe aqui um pouquinho sobre a dívida, né, do fundo da alavancagem. O fundo, né, ele tem aí uma disponibilidade atual de 18 anos das obrigações do fundo, que não considera a venda de ativos, ou seja, sem considerar que eles vão vender ativos, eles têm 18 anos de obrigações garantidas aí de disponibilidade, totalizando 866 milhões de reais. E a alavancagem do fundo hoje está numa patamar aí de 14% em relação ao ativo, né, líquido de sua disponibilidade. Então, há uma alavancagem razoável, não está alta, né, mas é bom ficar de olho para não aumentar muito isso aqui. E o cronograma de amortização dele está bem tranquila. A maior parte está acima de 2030 até 2039. E durante o período aqui de 2025 a 2029, a gente vê, né, que são valores aí bem baixos para ser amortizado em relação à dívida deles. E trouxe aqui rapidamente também o patamar, né, de yield entre os fundos comparáveis. Né? Então, existe aqui uma comparação que foi feita, né, por eles e também pelas corretoras que acompanham eles e que tem eles em carteira, né, nas carteiras recomendadas, e a gente vê que o GARI 11, entre os fundos que teoricamente são comparáveis com eles, né, que eles são comparáveis aqui nesse primeiro grupo com os FIIs de tijolo híbrido, né, que esse acaba se tornando um fundo híbrido, com os fundos tijolos de renda urbana e o FII de tijolo de logística. Pegando todos esses fundos, a gente vê que o GARI 11 tem a melhor rentabilidade hoje em relação ao dividend yield de 12,1% aqui, de acordo com esse relatório que eu peguei. Mas vamos ver como é que está o GARI 11 hoje, né? Olhando aqui, a cotação dele está em R$ 8 hoje, mais ou menos, teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, claro, como todos os fundos imobiliários por causa da Selic. A gente vê aqui o fundo com dividend yield de 13,49%. Então, a gente vê, né, que a precificação dele está muito boa. Você está comprando um dividend yield, né, para longo prazo, com uma marcação ao mercado excelente. 13,49% não é todo dia que você consegue. E no fundo que tem aí, pelos próximos 14 anos, uma segurança muito grande pelos seus contratos serem atípicos e pela qualidade dos seus inquilinos. Né? O valor patrimonial dele hoje é de R$ 9,30 e o PVP está em 0,86. Então, um descontinho aí bacana de 14% em relação ao valor patrimonial. Então, o fundo está com ótimos números, muito interessantes. E agora vamos aqui para o que eu falei para vocês. Nós temos aqui no site Análise de Ações uma calculadora para a gente calcular quanto que a gente precisaria investir naquele ativo, né, para a gente ter aí R$ 1.000 por mês. Então, já deixei aqui, ó, o GARI 11 está aqui embaixo, já deixei ele colocar. Caso você queira outro ativo, você pode adicionar aqui, ele vai mostrar todos os ativos que você adicionar, mas vamos fazer só do GARI. Né? Se eu quero R$ 1.000 por mês com o GARI 11, eu precisaria investir nele R$ 88.955. Então, veja, né, que qual é o poder daquele 13,49% ao ano dele. A gente está falando, né, que você precisa de menos de R$ 100.000 no GARI 11 para você conseguir uma renda de R$ 1.000 por mês. Então, o fundo está aí, né, com uma boa segurança em relação aos contratos, aos inquilinos, né, e também com uma boa rentabilidade. Então, será esse o melhor fundo para se investir aí em 2025?
Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o Gary 11, se você tem ele em carteira, se você não tem, vamos discutir um pouquinho sobre ele. Mas no vídeo de hoje era isso, vou ficando por aqui, peço você para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte da comunidade Análise de Ações. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.